Nossa, gente, a conexão hoje está muito ruim. Nem quando chove fica ruim assim. Mas vocês vão ver que muita coisa que a gente vai estudar aqui vai ser o quê? Vai ser a base para vocês se tornarem bons profissionais. Por isso que eu perguntei se alguém aqui já trabalhava com drogaria, já trabalhava em farmácia. Por quê? Quem já trabalha, geralmente tem alguns conceitos, já sabe, principalmente o nome de medicação, esse tipo de coisa, tá? Já que vocês não trabalham, o que eu já vou avisando para vocês? Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito nome de medicamento, aqueles nomes diferentes, tá? Mas é importante que antes da gente entrar nessa parte, que é a parte mais gostosa, a parte que a gente mais gosta, a gente entenda o funcionamento do corpo humano. A gente entender como que é o corpo humano, onde que esse medicamento vai funcionar, quais são os tipos de sistemas, sistema endócrino, que são os hormônios, sistema circulatório, que é o sangue, onde que fica, como é que circula e tudo mais, tá? Então, tudo isso vocês vão ter que ir aprendendo. E nós vamos ver nesse primeiro capítulo, tá? Tá. Então, nessa primeira aula, a gente vai aprender um pouquinho de anatomia e um pouquinho entender o que são esses sistemas que eu mencionei, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos ver como que a anatomia é dividida, quais são alguns planos anatômicos. Então, quando eu falo em anatomia, o que vocês entendem? É uma ciência, ou seja, uma matéria que estuda a estrutura do corpo, as partes do corpo. Na anatomia, a gente divide o corpo em várias partes, tá? Por isso que vem do nome grego, ana, que vem através ou em partes, e tomen, que é latim, né? Que são as partes ou os cortes do corpo, as partes, tá? E a gente vai aprender algumas hoje. Quando a gente fala em anatomia, de onde que vem a anatomia? Quando que começou? Não é uma ciência nova, tá? Ela vem lá desde a época do Egito, da Grécia, de 1000 a.C., tá? Eles já buscavam uma verdade objetiva. Quando eles começaram bem a base da medicina racional, tá? Desde essa época, eles já começaram a querer entender o corpo humano. E principalmente a base para a gente, né, para toda a ciência, foram os egípcios. O que eles faziam? Eles embalsamavam as pessoas. Para quem nunca ouviu falar, o que é o embalsamento? Vou deixar aqui, que tem mais dois tentando na água. O que é o embalsamento? É uma técnica que os egípcios usavam. O que eles utilizavam? Eles utilizavam vinhos, alguns tipos de óleos aromáticos, como óleo de mirra, óleo de canela. E com esse embalsamento, eles preservavam os corpos. Vocês já viram no jornal, de história, provavelmente já deve ter visto, que às vezes eles mostram que encontraram um novo fóssil, uma nova múmia. E essas múmias têm muitos e muitos anos e você olha, parece que ela está intacta, parece que morreu ontem. Por que isso acontece? Porque essa pessoa foi embalsamada. Era uma técnica que se utilizava para preservar o corpo. Isso estava muito atrelado à religiosidade deles, tá? Mas por meio dessas técnicas, eles começaram a estudar o corpo humano. Então, a gente deve muito a esses egípcios, né? Depois veio gregos, outro tipo de filosofia. O que eles entendiam? Que eu não deveria violar o corpo humano. Eles viam o corpo humano como algo sagrado, que não poderia ser violado. Isso trouxe um grande problema, por um lado, que não conseguia se estudar muita coisa nessa época, mas trouxe uma grande vantagem, porque eles começaram a estudar através da comparação. Já que o corpo humano não poderia ser violado, eles fizeram anatomia comparativa, que é o quê? Comparar com os outros animais, comparar o que havia de comum.
no corpo humano com animais, certo? Anatomia comparativa, quando eu comparo o que eu tenho de comum com os animais. Depois vieram outras pessoas famosas que estudavam também. Exemplo, Leonardo da Vinci, tá? Ele desenvolveu um estudo completo do esqueleto, tá? Foi o primeiro desenho científico do útero, tá? Ele começou, então, a dissecar, ou seja, abrir cadáveres, entender como que era o corpo humano por dentro, o efeito da idade no corpo, tá? E ele começou a desenhar, como ele é um grande artista, ele começou a fazer desenhos de pessoas que tinham deformidades. E ele começou a entender que tinham algumas patologias. O que são patologias? É um termo que a gente vai usar muito no decorrer do curso. Quem quiser anotar aí, para não esquecer. Patologias são doenças, tá? Então, sempre que a gente falar de patologia, a gente está falando de doenças. E o Leonardo da Vinci, ele começou a entender essa relação de doenças que alteravam a face, alteravam o corpo das pessoas. Depois vieram outros personagens, outros filósofos, outros grandes historiadores, que começou a descrever em detalhes alguns órgãos, como o fígado, o estômago. Depois o Thomas Watson, ele falou mais sobre glândulas, como glândulas linfáticas, glândulas sexuais, tudo isso. O Richard, em 1630, 1690, ele observou a diferença de cor do sangue arterial e do sangue venoso. Então foram descobertas. Tudo isso é para dar para vocês um contexto histórico. Entender que o que a gente está vendo hoje foi estudado por muitos anos. Então a gente consegue vir aqui e dar algumas afirmações científicas. Hoje, graças a Deus, a medicina evoluiu muito. A anatomia, eu consigo estudar a anatomia sem precisar ser através de um cadáver, tá? Hoje eu consigo fazer estudos com pessoas vivas, através de métodos como raio-x, ressonância magnética, ultrassom. Eu consigo analisar um feto, um bebê na barriga da mãe, sem precisar tirar ele de lá. Né? Então, hoje a tecnologia nos ajuda muito, tá? E sempre que possível, nós vamos estar trazendo o que tem de mais novo para estar mostrando para vocês. A parte, principalmente essa parte inicial, né? Vocês vão ver que é bem clássico, tá? Não tem como mudar, não tem como eu falar para vocês que o sangue deixou de ser vermelho. O sangue descobrir que ele é vermelho, ele vai ser vermelho eternamente. Isso a gente não muda. Mas algumas técnicas novas, sempre que tiver, a gente vai estar trazendo para vocês, tá? E como que o corpo humano ele é dividido? Isso é muito importante a gente entender. Qual que é a menor parte do corpo? A menor. As células, tá? Nós vamos ter uma aula só falando disso, só falando de células. O conjunto de células formam tecidos. Existem alguns tecidos que eles se especializam e a gente dá o nome de órgãos. E quando alguns órgãos trabalham em uma função específica, a gente chama de sistema. Exemplo, vocês acham que o sistema digestório vai ser igual ao sistema respiratório? Não. Eles têm algumas semelhanças lá a nível de célula, mas eles exercem funções diferentes. Então, e onde que a gente, como atendente de farmácia, como farmacêutica, o que vocês vão ver? A gente vai trabalhar em termos de sistema, tá? Porque é onde os medicamentos agem, onde a gente vai estar atuando, tá? Em termos de observação, tenho observação, só para que vocês saibam, macroscópica, perdão. O
que é o quê? Aquilo que eu consigo ver a olho nu. O que eu olho? Eu olho uma mão. Isso é macroscópico. Macro, grande. Eu consigo ver com os meus olhos. E a observação microscópica? É aquilo que eu preciso do auxílio de um microscópio para ver. Que são o quê? As células. Por isso que em alguns casos a gente precisa entender, porque a doença, a pessoa não tem um problema na mão, a deformidade, não está faltando um dedinho. Às vezes o problema dessa pessoa está a nível microscópico. E os medicamentos, eles agem a nível microscópico. O que eu vejo quando eu abro a cápsula de um medicamento, o pó que eu vejo, que é o que eu vejo macroscopicamente, é um pó. Mas eu não consigo ver a estrutura química, onde essa estrutura vai se ligar, mas eu preciso saber que isso existe. Eu preciso ter uma visão global, uma visão do todo, tá? Então, na anatomia, vocês vão ver que tem várias classificações, tá? Por exemplo, tem a anatomia do desenvolvimento, que foca na parte de fertilização, do crescimento do embrião, mas é uma parte que a gente não entra muito como atendente de farmácia, tá? Sistemática, método de estudo que a gente vai utilizar principalmente é a sistemática ou descritiva, tá? O que é isso? O que isso quer dizer? Nós vamos estudar cada sistema de forma separada, mas é preciso que vocês entendam que eles trabalham juntos. Então, nós vamos estudar músculo, vamos estudar só músculo. Vamos estudar a parte óssea, vamos ver só osso. Mas músculo e osso, eles estão juntos e vão desenvolver um trabalho, tá? Mas a gente vai estudar separadinho para eu entender onde que os medicamentos vão agindo em cada uma das etapas, certo? Então, tem pessoas que, como eu disse, tem anatomia por raio-x, existe anatomia de superfície, onde eu vou analisar apenas o que eu vejo, os relevos e depressões que tem em cada um dos sistemas, tá? Anatomia, igual eu falei na época dos gregos, favoreceu essa anatomia aqui, ó. Anatomia comparada, estuda o corpo humano realizando comparações com animais. Então, eu vou ver que o homem tem algumas semelhanças com a rã, por exemplo, quando eu comparo as patas, tá? Então, algumas coisas são semelhantes, mas vocês vão sair daqui entendendo sobre seres humanos. No balcão de farmácia vai aparecer muita gente falando, olha, tô com um cachorro que tá doente, eu tô com um gato, você não vende um remédio para ele? Muitos medicamentos dos seres humanos podem ser utilizados para animais, mas não são todos, tá? Alguns medicamentos humanos para animal é tóxico. Então, até que vocês estudem, se aprofundem nessas diferenças, não indiquem nada para animal. Não é porque o ser humano toma dipirona e é ótimo que eu vou indicar para um gato, para um cachorro. Não vou fazer isso, tá? A primeira coisa que vocês têm que ter noção. A gente não pode misturar as estações. Quando vocês aprenderem sobre o ser humano, ótimo, vocês vão trabalhar muito bem. E com o tempo de balcão, vocês vão ver que vai começar a aparecer algumas receitas para uso veterinário. Vocês vão ver que, principalmente cachorro, usa muito meloxicam, usa ranitidina, mas isso vocês vão vendo com o tempo. E são alguns medicamentos pontuais e específicos que a gente usa para uso veterinário, tá? Anatomia, ela pode ser aplicada, tá? Ela não é só teórica, só para eu entender o funcionamento do corpo humano. Tem um ramo que é a anatomia patológica. O que isso quer dizer? É um ramo da patologia e da medicina que lida com diagnósticos das doenças, tá? Baseado em exames macroscópicos de peças cirúrgicas ou microscópicos. Então, anatomia patológica é quando eu vou começar a procurar as doenças. Nós, atendentes de vocês, né, atendentes de farmácia, eu como farmacêutica, a gente não faz diagnóstico,
tá? É muito importante que vocês tenham isso em mente. Quem faz diagnóstico? Médico. O médico que vai olhar e falar assim, olha, você tem uma gastrite. Farmacêuticos. E no caso, por extensão, os atendentes, a gente não faz diagnóstico. A gente trata, muitas vezes, sintomas, mas eu não posso cravar que a pessoa tem uma doença, tá? Então, chega um paciente lá no balcão, falando, olha, tô sentindo queimação, eu tô com dor no estômago toda vez que eu como. O que você pode receitar? O que você acha que eu tenho? Pelos sintomas, a gente fala, ó, essa pessoa deve estar com uma gastrite ou uma queimação por algo que comeu. A gente tem algumas linhas para chegar no diagnóstico. Mas eu não posso falar para esse paciente, falar, olha, você tem uma gastrite, você vai fazer uso disso. Não. O que a gente pode fazer é, olha, eu vou te dar esse medicamento, um omeprazol, que ele vai ajudar a diminuir sua irritação no estômago. Eu posso dar para você usar uma magnésia bisurada, que é um comprimido que você vai mastigar e vai cortar a sua queimação. Então, a gente trata sintomas, a gente não faz diagnóstico, tá? Então, essa parte dos planos de divisão do corpo, tá? É importante que vocês tenham em mente que o corpo, ele é dividido. Então, como é que eu posso explicar para vocês? O corpo, ele é dividido em várias partes. E quando a gente fala em entender de anatomia e fisiologia, vocês não são médicos, vocês não são fisioterapeutas. Se vocês fossem fazer uma faculdade de fisioterapia, os fisioterapeutas têm que saber o nome de cada ossinho, de cada furinho no osso e tudo mais. Porém, para a gente, para a parte prática, a gente precisa saber disso? Não. O que a gente precisa saber para atender bem o paciente? Eu preciso entender que o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu desloquei a clavícula. Eu preciso saber que a clavícula fica aqui, nessa região do ombro. Eu não vou achar que ela está com um problema no pé. Então, eu preciso ter uma noção do que, onde fica cada osso, ter uma noção geral de onde ocorrem os principais sintomas, ter noção de onde está o problema, tá? Por isso, o corpo ele é dividido em partes, tá? Para a gente estudar. Na região da cabeça, o que os principais problemas que as principais coisas que a gente observa? Primeiro, região da cabeça, pessoal, é uma região que tem muitos ossos, tá? E aqui que a gente está vendo é justamente isso, um corte, né, uma foto dos ossos de uma pessoa. Por que está tão colorido? Cada cor representa um osso. Então, a gente vê que na face eu tenho muitos ossos, tá? Pra gente, o que eu acho interessante vocês visualizarem aqui? Tá vendo esse osso verde nessa região? Acho que o mouse aí tá aparecendo para vocês. Essa região aqui é uma região interessante para eu ter em mente. Por quê? Essas conchas nasais, essa parte dos ossos, é uma região muito problemática para quem tem sinusite. Quando a pessoa fala, eu tô com a minha sinusite atacada, eu tô toda congestionada, mas eu não consigo pôr para fora. Por quê? O muco, né, o congestionado que ela está sentindo, fica nessa região aqui, sobre esse osso. Então, aqui em cima do osso vai ter o quê? Vai ter músculo, vai ter depois a pele, mas junto um muco nessa região. Então, essa região aqui eu preciso entender, que são as fossas nasais, essa região. Para quem tem sinusite, junta muita secreção nessa região aqui, ó. E é difícil, às vezes, de tratar, tá? Nós vamos ver mais para frente quais vão ser as medicações. Região óssea da cabeça. Por que é importante eu entender? Aqui, ó, a gente tem a junção de 4 ossos. Aqui, a gente está vendo essas ondulações aqui, era aberto e juntou e fechou. Ah, Tavânia, eu preciso saber disso? Preciso.
Eu preciso saber que quando um bebê nasce, alguém aqui é mãe? Temos mamães, isso é ótimo, porque vocês vão poder falar melhor que ninguém. Quando o bebê nasce, ele tem o popular, a moleirinha aqui, não tem? Que fica aberta, você consegue até pôr, geralmente da largura assim de um dedo, né? Por que que a criança nasce com aquela moleira? É esse osso aqui, ó, esse osso que vocês estão vendo, que a gente está vendo a cabeça aqui, esse tipo de corte, tá? Nasce aberto porque a criança ela é preparada para nascer por parto normal. Então, no parto normal, a cabeça tem que ter essa flexibilidade. Cadê as mães? Mães é a Karina e a Sônia, né? Que se pronunciar aí. Falem para mim, com quantos anos mais ou menos a moleira fecha? Vocês se lembram? Uns 2 aninhos. Falando com 7, Sônia? 7. Com 7 anos. Mas que já fica firminha a partir de quanto tempo? Já faz pelo menos aquele buraco. A gente foi 2 aninhos, 3. Isso, 2. uns 2, 3 anos. Uhum. Por que isso é muito importante para mim, como atendente de farmácia, entender da cabeça da criança? Quando eu falo que uma criança chega na farmácia, seja por qualquer problema que for, eu posso indicar medicação? Tá? Especialmente menores de 2 anos. Menor de 2 anos, gente, somente pediátrico, tá? Porque a abertura que essa criança apresenta nessa região, ela faz com que os medicamentos que ela tome, que essas crianças tomam, vá direto para o cérebro. E muitos medicamentos, gente, muitos, são tóxicos para o cérebro, tá? Então, criança até 2 anos, o que elas tomam praticamente? Elas só tomam uma medicação, qual que é? Alguém sabe? O que é o medicamento que criança toma? Que toda mãe tem que ter em casa? Dipirona. Paracetamol. Paracetamol. Dipirona, a gente deixa como segunda opção, né? A primeira opção é paracetamol. Saiu lá do hospital, né? Teve uma febrezinha, dá paracetamol. A criança tá com dor, tá nascendo dente, o que vai tomar? Paracetamol. Então, praticamente só isso durante muito tempo. Por quê? É o medicamento mais seguro para quem está com essa fenda aberta, tá? Dipirona é uma segunda opção, mas a principal é paracetamol. Conforme a criança cresce, fecha o osso primeiramente, tá? E depois a gente tem uma barreira que protege o cérebro. Essa barreira, que a gente chama de barreira hematocefálica, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela nas próximas aulas, ela fecha até os 7 anos. Por isso, crianças mais velhas, a gente vai introduzindo outros tipos de medicamento, tá? Mas, no geral, o que é o primeiro conselho que eu tenho para falar para vocês? Crianças, menor de 2 anos, a gente nem dá palpite, só segue receita, tá? Você não pode indicar nada. E, no geral, a gente não indica. Menor de 2 anos, nunca. Vai ficando mais velho, a gente pode, dependendo da ocasião, a gente faz algum tipo de indicação, mas no geral, até os 7 anos, tem que se tomar muito cuidado com medicação, tá? Para essas crianças. Por isso que a gente deixa para o médico fazer essas indicações, tá? Aqui, ó, a gente tem a foto do osso quando a criança nasce. A abertura que eu falei é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela nasce abertinha. Conforme vai crescendo, fecha e fica desse jeito. Tá? Mas nasce aberto. E na região do pescoço, o que eu preciso saber? Tá, no pescoço tem umas coisas lá e é para segurar a cabeça. Não só isso. Pescoço, a principal coisa que eu preciso saber do pescoço. Primeiro, que é uma região que tem muitos vasos sanguíneos, tá?
passa aqui a principal veia, a veia jugular. E aqui eu tenho qual glândula que tem aqui? Tireoide. A tireoide, ela fica na região do pescoço, tá? Mãe, eu sei que você quer, mas eu vou esquentar Deixa eu você. só desativar tudo aqui. Se alguém quiser, eu desativei o som de vocês, pessoal, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, é só clicar embaixo e ativar o som, tá? É só para não atrapalhar a aula. Aqui, fica nessa região aqui, essa glândula aqui. Aqui fica a tireoide. Tireoide é muito importante, porque ela libera 2 hormônios, T3 e T4, que eles vão regular todo o funcionamento do nosso organismo. Pessoas que têm problema na tireoide ou que teve câncer na tireoide, precisou tirar, enfim, está com alguma desregulação. Essa pessoa tem que tomar medicação e medicação para o resto da vida, se tirou a glândula da tireoide, tá? Porque a gente não pode ficar sem esses hormônios, certo? Preciso tomar cuidado. Então, entender, se a pessoa falou para mim, chegou na farmácia, pediu, eu preciso comprar, eu tô com problema na tireoide. O problema não é no braço, o problema tá nessa glândula que fica no pescoço, tá? Qual que é o medicamento? É o Puran, tá? Hoje em dia, tem o Puran e tem um outro também que me fugiu agora da memória, mas o principal é o Puran, porque ele é mais barato, tá? Esse é um hormônio que vai estar substituindo quando a tireoide está com algum problema. Pode falar, Júlia, você tem alguma dúvida? Eu tenho a hipo na tireoide. Hipotireoidismo. Sim. E o que você toma? Você toma algum tipo de medicação? Puran. O Puran, isso mesmo. Lembrar, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, mas a tireoide, ela pode funcionar muito, que é o caso da Júlia, ela tem hiper, né? Ou hipo? Hipo. Hipo. Ela pode funcionar muito, que é o hipertiroidismo, ou ela pode funcionar menos, que é hipotiroidismo, tá? Nesses casos, tem que fazer acompanhamento. Você pode ficar sem um remédio, Júlia? Não, não posso. Não pode. Paciente que compra Puran, é um paciente que, se ele acostumar com você, todo mês ele tá lá, porque ele não fica sem remédio, tá? Então é isso mesmo, gente. Vocês vão ver que, conforme a gente vai falando, vocês vão lembrando, às vezes, de alguma coisa que vocês têm, ou de alguma doença, de algum parente e tudo mais. É isso, tá? Região do tórax, do tronco, perdão. O que eu tenho aqui? Eu tenho a região das costelas. O que mais que eu tenho aqui que é importante em questão de farmácia? Aqui, principalmente esse quadrante aqui, mesogástrico. Quando a pessoa está com dor de estômago, vai ser essa região que ela vai estar reclamando, tá? Quando a dor ou a queimação é mais em cima, pega aqui a região do peito para cima, a pessoa fala, tá queimando. Se é do peito para cima, provavelmente é refluxo, tá? Mais embaixo, aí é estômago mesmo, não tem como, tá? Isso vai ajudar a gente a ir identificando. A região pélvica, tá? Quando eu falo, a pessoa fala que tem problema nessa região pélvica, é essa região. Quando a mulher vai dar à luz, o que acontece aqui? Essa região aqui, a região pubiana, ela alarga, tá? Então, a pelve, ela aumenta de tamanho, e é o que eles falam, que uma mulher, depois que dá à luz, o corpo nunca mais volta ao normal. Realmente, ela larga, depois ela contrai, mas ela não volta a ser do mesmo tamanho, tá? Por conta dessa flexibilização que tem na hora do parto, tá? Pelve masculina, ela é mais estreita, tá? Porque eles não têm essa necessidade, o homem não dá à luz.
Até porque eles nem aguentariam, né? Desculpa aí, Rafael, que tá online. Quem mais? Tem mais alguém? E o Estevam, viu? Nada contra, mas vocês não dariam conta. É coisa que só mulher mesmo para aguentar o rojão. Que não é fácil. A gente tem toda uma alteração, não só hormonal durante a gravidez, mas alterações estruturais mesmo. O corpo da mulher muda. Essa região que a gente viu, deixa eu achar aqui. Essa região de costelas que a gente viu aqui, ó, também durante a gravidez, ela expande porque o bebê precisa de espaço. Mesmo depois que você dá a luz, diminui um pouco, mas fica uma alteração. Por isso que a gente vê a diferença no corpo, tá? Depois que dá a luz. Aí nós vamos para os membros superiores. Nos membros superiores, o que eu preciso saber? Que eu tenho alguns ossos principais. Quais são eles? Aqui. A clavícula e a escápula, que são muitas pessoas têm problema, tem a clavícula que sai do lugar, desloca. Então, isso é aqui, ó. Essa região que a gente fala, quem é mais magrinho, consegue ver que sai do lugar, é essa região, tá? Fica atrás. Depois eu tenho o úmero, que é esse aqui, esse osso, tá? E depois eu tenho esses dois aqui, ó, que é o rádio e a una, tá? Esses três eu preciso lembrar o nome, são os principais. Mas às vezes a gente esquece o nome, mas eu preciso lembrar que está relacionado ao braço. Quais são? Clavícula, escápula, úmero, rádio e una. Preciso lembrar o nome desses 5, lembrar que está ali relacionado ao braço. Que geralmente é onde as pessoas vão ter problema, tá? Então, nesses ossos superiores. Depois nós temos a mão. Na mão é mais difícil a gente ver as pessoas terem problemas no dia a dia do balcão. Mas a gente acaba vendo que algumas pessoas, infelizmente, têm também. Mas é menos usual, tá? Membros inferiores. Isso a gente também tem que lembrar. Membro superior, cintura para cima, tá? A gente está falando de braços quando a gente fala de membros superiores. Membros inferiores, cintura para baixo, a gente está falando das pernas. Em membros inferiores, a gente vai ter lá na região pélvica, né? Que é onde alarga para a mulher ter bebê. A gente tem o ilíaco, tá? Que vai ser essa região aqui, região do quadril. O fêmur a gente tem que lembrar. O fêmur ele é um osso muito famoso porque ele é o maior osso do corpo humano, tá? Então o fêmur ele fica aqui, é o osso da coxa, tá? Para vocês não esquecerem. O osso da coxa é o fêmur. Depois a gente tem igual no braço. Lá na panturrilha são 2 ossos, a tíbia e a fíbula, tá? Depois a gente tem os ossos do pé, tá? Que é tarso, metatarso, as falanges. Então, principais ossos que eu preciso lembrar dos membros inferiores. O ilíaco, que é do quadril. O fêmur, que é o maior osso do corpo humano. A tíbia e a fíbula, tá? E algo que mencionou tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, que é um nome pouco usual, mas é importante que vocês pelo menos já tenham ouvido esse termo, que são as falanges. O que são falanges? São os dedos, tá? São os ossos dos nossos dedos. São chamados de falanges. Sempre que a gente escuta esse termo, falange está relacionado à mão, aos dedos, tá bom? Depois a gente tem a região do pé, aqui de forma mais esmiuçada, mas eu não estou entrando muito aprofundado nesses termos, focando mais no que a gente vai usar. E essa parte muscular a gente vai falar numa próxima aula, tá? Então, gente, a principal parte seriam essas, tá?
Aqui na região dos ossos dos pés, é importante a gente mencionar, cadê meu mouse? Essa região do calcanhar. Por que essa região ela é importante? O calcâneo, né? Que é o nome do osso. Porque algumas pessoas vão ter esporão. O que é o esporão? Vai acumulando cristais ou o próprio osso, gera uma alteração. E essa alteração óssea, ela machuca a carne. Então, conforme a pessoa vai andando, o atrito do osso com a carne machuca, tá? Então, pessoas que têm esporão, o que elas precisam fazer o uso? Anti-inflamatório, tá? Porque aí é cirurgia mesmo, não tem jeito, tá? Então, o que nós vimos? Nós vimos o que é anatomia, que é entender o corpo através de partes, tá? Nós vimos algumas divisões do corpo humano, e nós vimos alguns órgãos importantes, alguns lugares que eu preciso saber que tem ali, entender onde que tá. Por exemplo, se eu falar para vocês, tireoide, eu tenho que pensar em qual região? Pescoço, né? Porque a tireoide fica aqui no pescoço. É a glândula. Isso, é uma glândula, exatamente. Se eu falar para você... Quem falou glândula? Eu, Renata. Renata, isso aí, Renata. Perfeito. Que é bom que eu vou associando um rostinho com o nome. Se eu falar para vocês que eu desloquei a escápula, minha escápula saiu do lugar, menina, minha clavícula tá me dando É o uma membro dor. superior. Aí eu tenho que pensar onde? Membro superior. Membro superior, isso mesmo, cara. Karina também já mostrou aí essa região de ombro aqui para trás, vai estar nessa região. E se cair num concurso, aquelas provinhas aquelas perguntas de quem quer ser um milionário, né? Qual que é o maior osso do corpo humano? Qual que é a resposta? Fêmur. Fêmur, isso aí. Quem respondeu fêmur? Thaís? Karina? Isso aí, gente. Fêmur. Isso a gente não pode esquecer jamais. É o maior osso do corpo humano, certo? Isso aí. E na próxima aula, gente, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre fisiologia, tá? Então, hoje a gente viu basicamente anatomia. E na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre fisiologia, certo? Certo. Alguma dúvida da aula de hoje? Não. Sônia, tá tudo ok? Ok. Karina, tudo ok? Renata, Júlia, Thaís, certinho? Tudo ok. Esther, você conseguiu mudar seu nome. Que bom. Eu mudei. Agora eu não esqueço. É. Ótimo, pessoal. O que eu vou falar para vocês? Aula da semana que vem. Vocês vão poder vir quem quiser. Eu vi que houve uma comoção. O pessoal amou a ideia de vir. Adoro. É lógico. Ah, É bom. só falar de vir presencial, um sorrisão na orelha dele. Mas, ó, grupo de risco. Quem às vezes convive com grupo de risco, não precisa se preocupar. A gente vai continuar mantendo o sistema online, tá? Vai ser um sistema híbrido. Eu vou continuar gravando as aulas e vou continuar postando. Vocês vão participar igual a gente está aqui, só que com o pessoal aqui na aula também, tá? Então, o que eu falo para vocês? Falta menos de 1 minuto para a aula cair. Então, eu vou postar a aula no YouTube lá no grupo. Vou postar a pergunta. Não deixem de responder a pergunta, tá? É a forma de avaliação de vocês. E pode falar, Esther. A resposta vai ser no grupo mesmo, lá no grupo do WhatsApp? Não, vai ser tudo online. É um formulário, você vai ver, vai pôr seu nome, vai responder, já vai online